Boa noite, Mino. Boa noite a quem está nos assistindo. Estamos aqui novamente mais um fechamento de Carta Capital aqui na sala de Mino Carta, nosso diretor de redação. A edição que chega nessa sexta-feira às bancas, celulares, tablets de todo o país, ela vem inspirada, digamos, pela efeméride dos 50 anos do golpe. Bela efeméride. Sim, que será completado no começo da semana que vem. É isso. O Mino, esta semana, em vez de fazer o seu tradicional editorial, fez aqui um texto de 4 páginas com, uma série de considerações e relatos, impressões pessoais também, de coisas que ele viu, que ele pensa, enfim. Leve em conta que a edição tem todo um especial sobre o evento e escrevem o Muniz Viana, o Jorimir Machado, o Vladimir Safatli, o Beluso, claro, e o Prioli, o Gabriel Prioli, que na verdade extrai trechos de um documentário com Almino Afonso, que foi ministro de Jango, né? E que viveu muito de perto, obviamente, aqueles fatos todos diabólicos que assolaram o país. Mino, vamos começar aqui por uma questão que eu acho boa. Na Carta Capital usamos o termo ditadura civil-militar. Sim. A maioria dos locais utiliza, enfim, dos veículos utilizam simplesmente ditadura militar. Sim. Por que essa diferença? Bom, Por que essa nomenclatura? não, olha, nós usamos civil e militar, mas poderíamos usar também mais simplesmente ditadura, porque ditadura ou é ou não é, né? Então, ditadura foi. Não há discussão, ao meu ver, a respeito. Acentuar esse fato de que não foi simplesmente militar, ela foi civil-militar, serve exatamente em contraposição a esse veso atual, né, de dizer ditadura militar, que não corresponde à realidade dos fatos. Diria Hannah Arendt, não corresponde à verdade factual, porque quem implorou, quem invocou, quem quis a ditadura foram os civis. Os militares executaram o serviço sujo, com o inestimável, decisivo apoio dos Estados Unidos, né? Que, inclusive, chegaram até a convocar um porta-aviões para, eventualmente, chegar até as costas brasileiras e mostrar quem manda, né? O Império do Tio Sam, no caso. Porque, na verdade, a rapaziada que fez o golpe, né? A direita, né? Os moradores da Casa Grande, quem se quiser, na verdade, eles gostavam e gostariam, creio até hoje, de serem súditos do Império de Tio Sam. Certo, ou seja, e até dizer apenas ditadura militar é quase uma forma de não reconhecer o papel de empresários, imprensa ou do próprio Estados Unidos, enfim, como se fosse algo meramente dos quartéis. Imagina, os quartéis agiram como um exército de ocupação, né? Como executores do serviço sujo, depois eventualmente acabaram gostando de ficar lá em cima, né? E houve generais dispostos a se tornarem ditadores, numa sequência que na verdade te mostra que foi uma casta fardada que assumiu o posto supremo. Mas por trás havia os interesses da Casa Grande, né? Sempre houve os interesses da Casa Grande. Uma das passagens do seu texto, Mino, dessa edição, você relembra a marcha da família original, digamos, por assim dizer. Sei. Você viu a marcha? Assim, claro. Como foi isso? Bom, eu nesse tempo... Como foi esse dia? Você Primeiro, eu tinha 30 anos, já completos.
o que, digamos assim, me coloca já numa situação de adulto. Nesse tempo, além de tudo, éramos todos muito jovens, né? Então, 30 anos significava algo importante. Então, eu tinha 30 anos e dirigia a revista Quatro Rodas. E no dia 19 de março, dia do padroeiro da família, São José, aquele resignado carpinteiro que aceitou a visita do Arcanjo Gabriel e ficou quieto. E então, esse dia foi dedicado exatamente a esse desfile glorioso, a famosa marcha da família com Deus e pela liberdade, né? Que já de per si é bastante estranho, porque incomodar Deus, que eu deixei de caixa baixa, porque é o Deus deles, não é o meu, e incomodar Deus e fazer uma marcha exatamente para negar aquilo que eles diziam defender, a liberdade, né? Que ali acabou, logo mais acabaria com o golpe. A marcha me intrigou, eu queria ver do que se tratava efetivamente. Então eu trabalhava numa rua chamada João Adolfo, travessa da 9 de Julho, da Avenida 9 de Julho, e muito próxima da Barão de Itapetininga, por onde passaria a marcha. Então fui até uma esquina da Barão de Itapetininga e lá me postei para ver os senhores passarem. E eu notei a presença incrível de vários escalões de sócios de clubes ilustres e nem tanto, né? Importantes e nem tanto, elegantes e nem tanto. Naturalmente abriam o desfile os sócios do Harmonia, que é o clube mais elegante de São Paulo. Sinto pelos sócios do Paulistano, que talvez fiquem tristes com essa observação minha, porque mas o Paulistano não tem o nível do Harmonia. Sejamos claros, frios nesse ponto, porque eu acho fundamental. Então eles passavam com os seus representantes dos serviçais, os mordomos, os capatazes, os colonos, as aias, as mucamas, os pedicuros, inclusive. Faço questão de acentuar a presença dos pedicuros. E porque as senhoras precisam de pedicuro, né? E às vezes até os senhores e das manicures, né? Isso é mais do que evidente. Então eles desfilavam e eu notei essa presença, muita gente, hein? Muita gente, porque essa marcha foi realmente nutrida de serviçais e fâmulos, e sem contar uma boa afluência dos remediados, que vinham dos bairros menos importantes, menos significativos, os remediados, que são aspirantes a se tornarem inquilinos da Casa Grande. Eles sonham com isso. O sonho do remediado é se tornar inquilino da Casa Grande, né? Então eles também estavam lá e sobrevoava o cortejo um helicóptero, dentro do qual estava instalado o pançudo governador Ademar de Barros, que de hábito guardava na algibeira do colete um rosário, e que nesse dia o extraiu da algibeira para desfiá-lo enquanto sobrevoava quase em voo rasante esse magnífico cortejo que depois da Barão de Itapetininga evoluiu para o Viaduto do Chá e daí foi até a Praça do Largo de São Francisco, onde eu estudei direito e tempos outros, e lá pararam para invocar exatamente o que depois se deu, que foi o golpe. Se deu daí a 11 dias. Há toda uma discussão se foi no dia 31 de março, se foi no dia 1º de abril. Eu acho tudo isso absolutamente secundário, porque o golpe não foi de mentirinha.
Foi muito fácil, né? Muito fácil. Não teve resistência alguma. Foi um passeio militar, muito bem organizado, né? Quase um desfile de 7 de setembro. E uma guerra sem inimigo, né? Porque não tem. Certo. Mino, sobre o, eu não sei, assim, sobre o que era ser jornalista naquele momento, como era trabalhar na imprensa naquele momento, em que redação você estava, ou enfim, que tipo de notícia você tinha dos seus colegas? Não, como eu te disse, eu estava nesse tempo eu dirigia a revista Quatro Rodas, tinha uma equipe excelente, pequena, mas excelente, com repórteres, para citar dois, excelentes. Paulo Patarra e José Milton Ribeiro eram repórteres da revista Quatro Rodas, por exemplo. O Jorge Duque Estrada era o diretor de arte da revista Quatro Rodas. Era uma fina flor desabrochando, né, do jornalismo brasileiro. E todos com posições claramente, digamos assim, opostas àquelas que motivaram o golpe, né? Mas sendo a Quatro Rodas não tinha censura ou algo do tipo, enfim? Não, nesse caso, porque é uma revista que tratava de outros não, assuntos. mas não só, não havia ainda nenhum motivo para a censura, porque o presidente constitucional era Jean Goulart, era o nosso presidente naquele momento. Certo, mas... Ele foi apeado porque veio o golpe, né? Mas antes do golpe vivíamos... Sim, mas digo, depois do golpe. Não, a Quatro Rodas não sofreu nada, e depois não foi algo imediato. A censura começou a se definir quando já estava no Jornal da Tarde, aí, porque eu passei para a área do Estadão, para o Estadão, né, no fim de 64, para dirigir uma edição de esportes do Estadão, que seria uma espécie de ensaio para realmente o Jornal da Tarde, que acabou saindo em janeiro de 66. Mas só quando eu estava já no Jornal da Tarde, e conto, aliás, no meu livro, O Brasil, que saiu um ano atrás, essa história toda, começou efetivamente a censura, sob forma de uma estranha voz que vinha pelo telefone e que dizia o que devíamos e poderíamos publicar e o que não poderíamos publicar em hipótese alguma. Então, era um informante precioso, esse senhor desta voz misteriosa que ligava pelo telefone, sem maiores identificações. Para você diretamente? No caso, quem pegava os telefonemas era o chefe de reportagem, Ulisses Alves de Souza, o qual era informado a respeito do que poderíamos ou não publicar. Tá, para encerrar... Depois apareceu, já ainda no Jornal da Tarde, depois apareceu um censor, o qual, no entanto, não tudo isso está no meu livro, aliás, o qual, no entanto, não censurava. Ele sentava-se no meio da redação com um ar muito aristocrático. Era um senhor que sonhava em ser quatrocentão, sonhava em ser, sim, muito refinado, usava um bigodinho à la Clark Gable, e ele ficava ali no meio da redação olhando, entende? E eu dizia: este senhor está anotando movimentos e depois fará relatórios para quem interessa, à espera de algum sobressalto, de alguma coisa, né, indefinida. É isso. Então começou somente nesse tempo. Depois, a verdadeira censura começou mesmo no fim de 69, depois do AI-5, aliás, 68 ainda, né? 68. Aí começou a verdadeira censura, e eu a sofri, já estava na Veja, aí, a censura verdadeira, né?
Que foi quando teve mais problema pro que Não, o senhor sofreu direto. sim, teve mais problemas para todo mundo, Certo. né? Sem dúvida, né? Diga-se, o que me parece válido dizer é que o jornalismo brasileiro, que sempre serviu ao poder, inegavelmente, mas era de melhor qualidade do que hoje, porque as pessoas sabiam escrever, por exemplo. Então as pessoas lidavam bem com o vernáculo, coisa que hoje realmente não percebo. Para encerrar, Mino, só especialmente para novas, como se diz, as novas gerações, que não viveu aquele período e etc. E que hoje há um grande número de pessoas, espero não tão grande assim, mas barulhento, pelo menos que clama pela volta dos militares ou acha que é algo que deve acontecer. O que o senhor diria? Não, eu diria uma coisa na qual eu acredito realmente, que a ideia do golpismo, né, quer dizer, se mantém para o bem ou para o mal. A gente que efetivamente acha terror ser obrigado a imaginar ainda um golpe nos dias de hoje, né? E encara isso com verdadeiro pavor, com um pavor autêntico. A gente até que acha o contrário, tem saudades de um tempo de ordem efetivamente imposta de cima para baixo. Agora, eu acho que essa vocação golpista é própria desse país, infelizmente, que é o país da Casa Grande e da senzala até hoje, porque a maior desgraça brasileira foi certamente a escravidão, né? Padecemos 3 séculos e meio de escravidão, esses deixaram uma marca, por ora indelével, né? Por ora uma marca que equivale à marca marcada, assinalada, forçada sobre o lombo do boi de uma manada que precisa definir seu dono, né? Então é algo assim, né? O chicote da escravidão ainda está no lombo de muitos brasileiros, né? Infelizmente. Agora, essa é a questão, não é? Nós temos ainda latente essa ideia de que o golpe é sempre possível nas nossas altitudes. Tomara que não. Não. Mas sabe, a gente que diz que basta achar para que a coisa seja possível. Tá bom. Obrigado, Mino, por nos receber. Boa noite a todos que nos acompanharam e vejam o nosso especial. Sempre obrigado eu, sempre. Sobre os 50 anos do golpe na próxima Carta Capital. Boa noite. Obrigado.